Fala, rapaziada, friozinho, frio em São Paulo e frio também, apesar de necessário. Fernando Diniz poupando os titulares para o jogo. Lá no Uruguai, de Peñarol 1, Corinthians 1, classificados, garantidos na primeira colocação do grupo. Mas o que era para ser um empate com gosto de vitória, um empate, fomos buscar o resultado, jogamos com praticamente o time todo reserva, pouquíssimos, 3 titulares, acho só. Ficou um gosto amargo, porque a gente podia ter vencido o jogo, rapaziada. Perdemos muitos gols no final, quando o Peñarol começou a ir pra cima que nem louco, e a gente podia ter vencido esse jogo. Bom, o Coringão que vai a campo poupando por conta do Brasileirão, começa o jogo melhor que o Peñarol, né, pela minha visão. A gente começa o jogo bem, a gente começa o jogo com toque de bola, com a posse de bola, tentando ficar com mais tempo com a bola do que eles, mas era difícil, eles estavam em casa, o torcedor apoiando, eles acreditavam que tinham alguma chance de ainda vencer esse jogo e buscar a classificação na última rodada contra o Santa Fé. E o que a gente vê é um show de horror, né, de alguns jogadores que eu vou citar aqui agora. Pedro Milans, o Angileri, meu Deus do céu, Deus os acuda. Matheus Pereira, Deus os acuda. Pedro Raul. O Pedro Raul, talvez ele seja qualquer coisa, assim, ele tem aptidão, ele tem a dom para fazer qualquer tipo de coisa que ele quiser na vida dele, e eu não sei o que, porque eu não convivo, eu não conheço o Pedro Raul. Mas jogador de futebol ele não é. Talvez ele tenha se mostrado, tenha sido algum dia na vida um cara que é alto, né? Então ele poderia jogar vôlei, jogar basquete, enfim, mas ele é alto. E aí ele tem uma impulsão, ele cabeceia às vezes na direção do gol, né? E aí saiu gols na vida, né? A gente tem sorte algumas vezes na vida mesmo, né? Agora, jogador de futebol, eu acho que é muito pro Pedro Raul. O Pedro Raul não é um privilégio só dele, né? Na vida aí que a gente vê no futebol, da gente ter essa sensação, dar esse nome. Mas hoje fica muito claro pra mim que o Pedro Raul ele não tem condições de ser escalado nem no time titular, nem no reserva, nem em time nenhum do Corinthians. Pro Corinthians não, né? Mas como eu disse, não é o único, né? Não é o privilégio do Pedro Raul. O André, eu já não aguento mais falar do André. O André não tá jogando bem, o André não tá jogando legal. O André não joga bola, ele não quer jogar bola. Ele erra tudo. O André erra tudo. É exemplo do Matheus Pereira, né? Então assim, muito me admira como a gente conseguiu. Acho que quem jogou bola nesse time foi do time escalado para começar o jogo. Foi o Caio César. Ciscou, tenta, nada demais também, mas tentou o jogo. Sabe jogar futebol, né? O Labiade, o autor do gol, inclusive, né? Já que o Pedro Raul não fez o gol, o Labiade foi lá e fez o gol e empatou o jogo. Mas o Labiade também buscou, errou alguns passes, mas buscando o jogo, né? Um jogador de futebol, né? Isso que o jogador de futebol tenta fazer. O Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, apesar de a gente tomar o gol no escanteio. O Gustavo Henrique seguro, né? E temos que falar do Hugo Souza, né? O Hugo acaba de passar no que para ele é um momento dos mais difíceis, assim, dos últimos meses, por achar que seria convocado para a Copa e não foi. Mas no gol anulado do Peñarol, a gente entende o porquê, né? O Hugo mal, por sorte nossa, o gol foi anulado porque ele é o jogador do Peñarol, recebe a bola impedida. Então se mantém 1-0 no placar, enfim, e a gente consegue no segundo tempo, com a mesma formação, ainda começar a dar um calor nos caras, mesmo com o time reserva, com o time fraco. E aí entram Yuri Alberto, Garro, depois entrou Dieguinho, e a gente mantém em cima ali, até porque eles estavam que nem louco buscando empate. Mas é uma chuva de gols perdidos que, meu Deus do céu. Aí vem esse gosto amargo de, cara, a gente ter vencido esse jogo. Era pra gente ter vencido mais um jogo na Libertadores e o Yuri acabou acho que não quis que isso acontecesse. Lógico que ele queria, né? Mas
perdeu gols fáceis, assim, foi bem irritante, né, essa participação do Yuri Alberto ali, os minutos que ele esteve em campo, apesar de ter corrido, ele corre mais que o Pedro Raul, né, ele busca a jogada, fez aquela jogada lá na esquerda, lá que ele passa pelos jogadores do Peñarol, aí em vez de tocar no meio, ele decide puxar para a esquerda e tentar o gol, enfim. Peñarol 1, Corinthians 1, classificado, só falta um jogo na fase de grupos, na quarta-feira contra o Platense. E é pra cima agora do Campeonato Brasileiro, a gente tem que pontuar, faltam 2 jogos antes da parada pra Copa. A gente tem que pontuar contra o Atlético Mineiro, pontuar não, vencer o Atlético Mineiro. O jogo é em casa, a gente tem que vencer esse jogo. E quem sabe ver que posição a gente consegue se afastar aí da zona de rebaixamento, para o último jogo antes da parada pra Copa contra o Grêmio, fora de casa, pontuar, né, de preferência vencer os 2 jogos, é melhor ainda, e ir pra pausa pra Copa mais tranquilo, classificado para oitavas da Libertadores, classificados na Copa do Brasil e fora da zona de rebaixamento, é o mundo ideal. Perfeito, rapaziada? Só faltam 8, pensando em Libertadores, só faltam 8, pode rir, mas não desacredita não, vai Corinthians.